Você inventou tudo isso, disse ele sem ouvir. 4 anos depois, 2 meninos idênticos de olhos verdes provaram o quão errado o milionário CEO estava. As palavras tinham sido ditas anos atrás, mas ainda viviam na memória de Ethan Miller com uma clareza inquietante. Você inventou tudo isso. Ele tinha dito sem hesitação, sem raiva até, apenas com uma certeza plana que não deixava espaço para argumentos. Na época, ele acreditava que confiança era força, que recusar-se a duvidar de si mesmo era a razão pela qual ele estava no topo do seu mundo. Agora, ele estava no centro de um grande salão de caridade, cercado por lustres de cristal e sorrisos cuidadosamente arranjados, o ar preenchido com risadas educadas e o suave tilintar de taças. Ele era o principal patrocinador da noite, o homem cujo nome aparecia em faixas e convites, o homem a quem as pessoas agradeciam antes mesmo de saberem o porquê. Seu terno escuro lhe servia perfeitamente. Seu cabelo castanho estava bem penteado, seus olhos verdes afiados e observadores, enquanto se moviam pela multidão com um distanciamento prático. Ethan não esperava ver o passado esta noite. Ele havia treinado a si mesmo para acreditar que estava acabado, selado atrás do sucesso e do tempo. A mulher que ele uma vez dispensou havia se tornado um capítulo encerrado, algo desconfortável, mas irrelevante. Ou assim ele pensava. Ele anotou primeiro, não porque ela parecia perdida ou incerta, mas porque ela parecia exatamente o oposto. Ela estava perto do palco, falando calmamente com membros da equipe organizadora, sua postura confiante, sua presença silenciosamente chamando a atenção. Seu cabelo castanho caía perfeitamente sobre os ombros, sua expressão composta de uma maneira que sugeria que ela pertencia ali tanto quanto qualquer outra pessoa na sala. Sarah Brooks. A realização o atingiu lentamente, como um eco tardio. Seu peito apertou quando a memória colidiu com a realidade e, por um breve momento, o ruído da sala pareceu desaparecer. Ele disse a si mesmo que estava enganado, que a semelhança era coincidência, que o passado estava pregando peças nele. Então ela se virou ligeiramente, e não houve mais dúvida. Antes que Ethan pudesse processar totalmente o choque, seu olhar mudou. E tudo mudou. Ao lado de Sarah estavam 2 meninos pequenos, com não mais de 4 anos, vestidos com elegância para a ocasião, suas mãos frouxamente seguradas ao lado dela. Eles eram idênticos, desde o formato de seus rostos até a maneira como estavam parados, observando a sala com expressões curiosas e sérias, familiares demais para serem ignoradas. Cabelos castanhos, olhos verdes. A respiração de Ethan prendeu dolorosamente na garganta. Ele reconheceu aqueles olhos imediatamente, não porque alguém os tivesse apontado, mas porque ele havia vivido com eles a vida inteira. O mesmo tom intenso de verde o encarava agora, multiplicado, espelhado em 2 rostinhos que não deveriam existir. Sua mente procurava explicações, lógica, coincidência. Tinha que haver outra resposta. Sempre havia. Sarah subiu ao palco então, as luzes brilhando ao redor dela, enquanto o anfitrião a apresentava como a organizadora da noite. Aplausos encheram o salão, mas Ethan mal ouviu. Seu foco permaneceu travado nos meninos, na maneira como um se inclinava ligeiramente em direção ao outro, na seriedade familiar, em suas expressões. Um pensamento repentino e indesejado empurrou sua negação. Isso não era coincidência. Enquanto Sarah começava a falar, equilibrada e composta, Ethan sentiu algo desconhecido rastejar em seu peito, algo perigosamente próximo do medo. A frase que ele uma vez atirou nela tão facilmente repetiu em sua mente, mais alta agora, mais pesada. Você inventou tudo isso. A confiança que ele uma vez sentiu naquelas palavras começou a rachar.
Porque agora, paradas à sua frente, estavam duas razões inegáveis provando o quão errado ele poderia ter estado. Ethan mal registrou os aplausos que se seguiram às observações iniciais de Sarah. O som passou por ele como estática distante, presente, mas sem sentido, enquanto sua atenção permanecia fixa nos dois meninos ao lado dela. Eles mudaram o peso do corpo ligeiramente, um espelhando o outro sem perceber, seus movimentos instintivamente sincronizados de uma maneira que parecia dolorosamente íntima. Não era algo que se aprendia, era algo com que se nascia. Ele tentou se firmar focando em detalhes que podia controlar. O corte de seu terno, o peso familiar de seu relógio no pulso, o ritmo lento e constante de sua respiração. Nada disso ajudou. Seus olhos continuavam voltando para as crianças, traçando a linha de suas sobrancelhas, o formato de suas bocas, a intensidade inconfundível em seus olhos verdes que espelhavam seu próprio reflexo mais claramente do que qualquer fotografia jamais fizera. Isso era impossível, ele disse a si mesmo. Completamente impossível. Sarah terminou de falar e desceu do palco, imediatamente cercada por convidados oferecendo elogios e agradecimentos. Ela aceitou tudo com facilidade prática, sorrindo educadamente, assentindo, movendo-se com a autoridade tranquila de alguém que conquistou seu lugar através do esforço em vez de privilégio. Ethan a observou do outro lado da sala, impressionado com o quão pouco ela se parecia com a mulher que ele havia dispensado anos atrás. Não havia hesitação em seus movimentos agora, nenhuma necessidade de provar a si mesma. Ela pertencia ali, e então, como se sentisse o olhar dele, ela olhou para cima. Seus olhos se encontraram. Por uma fração de segundo, algo cintilou no rosto de Sarah. Surpresa, rapidamente mascarada pela compostura. Reconhecimento, seguido por um endurecimento de sua mandíbula. Ela não sorriu. Ela não desviou o olhar. Ela simplesmente reconheceu a presença dele com uma expressão firme e ilegível. Depois, voltou sua atenção para os convidados ao lado dela. Aquela restrição silenciosa perturbou Ethan mais do que a raiva jamais poderia. Ele se viu movendo-se sem decidir totalmente. Seus pés o levaram através da multidão, passando por rostos familiares e acenos educados que ele mal retribuiu, sua mente correndo à frente de seu corpo. Cada passo o trazia mais perto de uma verdade que ele havia evitado por anos. Uma verdade que agora estava na frente dele, na forma de dois meninos pequenos, puxando suavemente as mãos de Sarah. Deles olhou para ela e sussurrou algo. Ela se curvou ligeiramente para ouvir, sua postura suavizando de uma maneira que fez o peito de Ethan apertar inesperadamente. O outro menino observava a sala com curiosidade calma, seu olhar pousando brevemente em Ethan antes de se afastar novamente, desinteressado, sem medo. A indiferença casual doeu mais do que o reconhecimento teria doído. Ethan parou a alguns metros de distância, perto o suficiente para ouvir suas vozes agora, perto o suficiente para notar a maneira como os meninos se inclinavam instintivamente para Sarah, ancorados à presença dela. Ele limpou a garganta, de repente incerto de como começar, de que palavras poderiam possivelmente preencher a distância entre acusação e realidade. Sarah virou-se para encará-lo totalmente. "Sr. Miller", disse ela uniformemente, seu tom profissional, controlado. "Eu não esperava vê-lo aqui." A formalidade pousou como uma repreensão silenciosa. Ele tinha sido Ethan uma vez. Agora ele era um título. "Eu não sabia que você era a organizadora", respondeu ele, ouvindo a rigidez em sua própria voz e odiando isso. "Nem você perguntou", disse ela simplesmente. Antes que ele pudesse responder, um dos meninos puxou o vestido dela. "Mãe, quem é esse?"
A palavra atingiu Ethan com mais força do que qualquer confronto poderia. Sarah hesitou por apenas um momento, então respondeu calmamente. Esse é o Sr. Miller. Ele ajudou a tornar esta noite possível. O menino estudou Ethan abertamente, a cabeça ligeiramente inclinada. Ele se parece com a gente, disse ele, não acusando, não curioso, apenas declarando um fato. Ethan sentiu sua compostura cuidadosamente construída fraturar. Os olhos de Sarah se voltaram para ele, afiados agora, avisando. Vão esperar perto da mesa, disse ela gentilmente aos meninos. Eu estarei lá num instante. Eles obedeceram sem questionar, caminhando alguns passos, mas permanecendo à vista. Ethan os viu ir, cada instinto gritando que esta era uma linha que ele não poderia descruzar sem consequências. Quantos anos eles têm? Ele perguntou baixinho. Sarah encontrou seu olhar sem vacilar. 4. O cálculo aconteceu instantaneamente em sua mente, brutal e inegável. O tempo se alinhou com a memória de uma maneira que não deixava espaço para a negação. A acusação. A discussão. A porta se fechando atrás dela. O silêncio se estendeu. Você me disse que estava grávida, disse ele finalmente, sua voz mais rouca do que pretendia. Eu não acreditei em você. Não, respondeu Sarah. Você me disse que eu estava mentindo. A distinção importava. Ethan engoliu em seco. Eles são? Sarah sustentou o olhar dele por um longo momento, depois respondeu com finalidade silenciosa. Sim, eles são seus. A sala não girou. As luzes não diminuíram. Não houve colapso dramático. Em vez disso, uma clareza pesada e esmagadora se instalou sobre ele, constante e inescapável. Por anos de aniversários que ele perdeu, de primeiras palavras que ele nunca ouviu, de vidas que continuaram perfeitamente bem sem ele. Você disse que eu inventei tudo, continuou Sarah, sua voz calma, mas com algo mais profundo. Eu acreditei que você não ouviria, então eu parei de tentar. Ethan olhou para além dela, para os meninos, rindo baixinho de algo que só eles entendiam. E pela primeira vez em sua vida, o sucesso parecia sem sentido. Ele tinha tido certeza uma vez. E agora, a certeza era a única coisa em que ele não confiava mais. Ethan deixou o salão de caridade mais tarde naquela noite, com a sensação inquietante de que o chão sob sua vida havia mudado sem aviso. Os aplausos, os discursos, os parabéns não significavam mais nada para ele. Até o peso familiar da autoridade que ele carregava tão confortavelmente parecia estranho agora, como se pertencesse a outra pessoa. Ele sentou-se no banco de trás do carro no caminho para casa, olhando para as luzes da cidade, enquanto a imagem de 2 meninos idênticos com seus olhos se repetia incessantemente em sua mente. O sono não veio. Toda vez que ele fechava os olhos, via Sarah parada naquele palco, calma e inabalável, ladeada por crianças que deveriam ter sido impossíveis. Sua memória o traiu, arrastando-o de volta para a noite em que ele a dispensou, para a maneira como ele disse aquelas palavras com tanta certeza. Você inventou tudo isso. Na época, pareceu um encerramento. Agora parecia um veredicto proferido sem julgamento. Pela manhã, a negação deu lugar à urgência. Ethan cancelou suas reuniões sem explicação, algo que ele raramente fizera em anos. Ele sentou-se sozinho em seu escritório, olhando para o telefone por um longo tempo antes de finalmente discar o número de Sarah. Chamou várias vezes antes de ela atender. Sim? A voz dela estava controlada, distante. Precisamos conversar, disse ele. Adequadamente, não em um corredor. Houve uma pausa na linha. Não há nada sobrando para discutir, respondeu ela. Eu sei que você não me deve nada, disse Ethan cuidadosamente. Mas eles merecem clareza. E eu também. O silêncio se estendeu novamente, mais pesado desta vez. Amanhã, disse Sarah finalmente.
1 hora, em algum lugar público. O alívio o invadiu, temperado pelo entendimento de que isso não era perdão, apenas permissão. Eles se encontraram na tarde seguinte em um café tranquilo, longe do centro da cidade. Sarah chegou primeiro, com os meninos, ambos segurando pequenos carros de brinquedo e conversando entre si em voz baixa. Quando Ethan entrou, eles o notaram imediatamente, estudando-o com curiosidade aberta. Ele resistiu ao desejo de se aproximar deles, parando a alguns passos de distância e esperando que Sarah o reconhecesse. Ela gesticulou para a cadeira à frente dela. "Sente-se." Ethan obedeceu, de repente ciente de quão grande e intrusivo ele se sentia no pequeno espaço. Ele cruzou as mãos, sem saber para onde olhar, sem saber o que era apropriado. "Estes são Lucas e Noah", disse Sarah calmamente. Ouvir seus nomes fez algo em seu peito apertar. "Eles são saudáveis", continuou ela. "Eles são felizes, e eles não precisam de confusão." "Eu não quero confundi-los", disse Ethan. "Eu quero entender." Sarah encontrou o olhar dele, sua expressão ilegível. Entender agora não desfaz 4 anos. "Eu sei", disse ele baixinho, "mas eu preciso saber como isso aconteceu. Por que você nunca me contou?" "Eu te contei", respondeu ela. "Você não acreditou em mim. E depois disso, escolhi estabilidade em vez de explicações." Ela falou sem amargura, o que tornou a verdade mais difícil de suportar. Ela contou tudo a ele então. Sobre a descoberta da gravidez. Sobre o medo e as consultas médicas a que ela foi sozinha. Sobre as noites em que ela chorou baixinho para que os meninos não sentissem seu pânico. Ela não dramatizou nem acusou. Ela simplesmente declarou fatos, cada um pousando com força silenciosa. Ethan ouviu, seu peito apertando a cada palavra. "Quando eles nasceram", continuou Sarah, "eu olhei para eles e vi você imediatamente. Não por causa dos olhos, mas por causa da intensidade deles. Eu soube então que tinha feito a escolha certa ao ir embora." As palavras cortaram mais fundo do que a raiva teria. "Você não precisava de mim", disse Ethan. "Eu não precisava de você", concordou Sarah. "Eles poderiam ter precisado. Mas necessidade e confiança não são a mesma coisa." Os meninos os interromperam, subindo na cadeira ao lado de Sarah, sussurrando um para o outro e rindo. Ethan os observou, notando como eles se inclinavam para ela instintivamente. Quão seguros estavam na presença dela. "Posso falar com eles?" perguntou ele hesitantemente. Sarah considerou a pergunta com cuidado. "Hoje não", disse ela. "Você ainda é um estranho para eles." Ethan assentiu, aceitando o limite sem questionar. Quando a hora acabou, Sarah se levantou, reunindo as jaquetas dos meninos. "Isso não significa que algo mudou", disse ela. Eu concordei em conversar, porque a verdade já estava exposta. "Eu entendo", respondeu Ethan. Ela fez uma pausa, depois acrescentou. "Se você quiser se envolver, será devagar, nos termos deles, não nos seus." "Farei o que for preciso", disse ele. Sarah não respondeu. Ela pegou as mãos dos meninos e saiu do café, deixando Ethan sentado sozinho, com a certeza silenciosa de que sua vida havia se dividido em 2 metades claras. Tudo antes deste momento, e tudo o que teria que mudar depois. Os dias que se seguiram foram marcados por uma quietude estranha e exaustiva. Ethan moveu-se através de sua vida como se fosse através da água. Tudo lento, monótono, resistente. As reuniões recomeçaram, os e-mails exigiam respostas, as pessoas falavam com ele com a mesma deferência de sempre, mas nada disso o alcançava da mesma maneira. Cada conversa parecia superficial, comparada ao peso silencioso pressionando seu peito, um peso moldado inconfundivelmente como 2 meninos pequenos
nos quais ele não conseguia parar de pensar. Ele reproduziu a conversa do café infinitamente, dissecando cada palavra que Sarah tinha dito, cada limite que ela havia traçado com tanta certeza calma. O que mais o perturbava não era a raiva dela, mas a compostura dela. Ela não tinha pedido nada a ele. Ela não tinha exigido desculpas ou explicações. Ela simplesmente declarou fatos e protegeu seus filhos. E ao fazer isso, ela expôs o quão pouco controle ele realmente tinha. Pela primeira vez em sua vida, Ethan não sabia qual era o próximo passo correto. Ele começou a pesquisar discretamente, não através de advogados ou investigadores, mas através de noites tardias e honestidade desconfortável consigo mesmo. Ele leu sobre crianças da idade de seus filhos, sobre estágios de desenvolvimento e necessidades emocionais, sobre como a confiança se formava e quão facilmente podia ser quebrada. Cada artigo parecia um lembrete de quanto tempo havia passado sem ele, o quanto ele nunca poderia recuperar. Quando Sarah finalmente concordou em deixá-lo ver os meninos novamente, foi sob condições tão precisas que não deixavam espaço para a interpretação. Um parque. 1 hora. Ela estaria presente o tempo todo, sem promessas, sem explicações, sem afeto físico, a menos que iniciado pelas crianças. Ethan chegou cedo. Ele ficou perto da borda do parque, as mãos nos bolsos, observando as famílias passarem, sentindo-se agudamente ciente de seu próprio lugar entre elas. Quando Sarah apareceu com Lucas e Noah, sua respiração prendeu apesar de seu esforço para permanecer composto. Os meninos caminhavam à frente dela, discutindo baixinho sobre de quem era a vez de segurar um avião de brinquedo, suas vozes se misturando em perfeita sincronia. Eles pararam a alguns metros de distância. "Este é o Ethan", disse Sarah calmamente, não usando seu título, não atribuindo a ele um papel. "Vocês podem dizer olá se quiserem." Os meninos o estudaram abertamente. Lucas foi o primeiro a falar. "Oi", disse ele, seu tom neutro. "Oi", ecoou Noah, espelhando-o instintivamente. "Olá", respondeu Ethan, agachando-se ligeiramente para ficar ao nível dos olhos deles, sem invadir o espaço deles. "É bom conhecer vocês." Eles aceitaram isso sem reação, voltando rapidamente para o brinquedo, ajoelhando-se na grama e retomando o jogo como se Ethan fosse apenas mais um detalhe de fundo. A indiferença doeu mais do que a rejeição teria, mas Ethan forçou-se a aceitar. Sarah observava atentamente, sua postura relaxada, mas sua atenção afiada. À medida que os minutos passavam, Ethan falava apenas quando falavam com ele. Ele respondia às perguntas honestamente, mas brevemente. Ele não tentou pegar os meninos, não interrompeu a brincadeira deles, não tentou impressioná-los. Ele sentou-se em um banco próximo e observou, aprendendo os ritmos deles, a maneira como Lucas franzia a testa em concentração, a maneira como Noah ria primeiro e mais alto. Eventualmente, Noah vagou para mais perto. "Por que você parece triste?" perguntou ele de repente. Ethan hesitou, depois respondeu com sinceridade. "Porque eu perdi algumas coisas importantes." Noah considerou isso. "Você as perdeu?" "Sim", disse Ethan baixinho. "Eu perdi." Noah assentiu, satisfeito, e voltou para o irmão. A simplicidade da troca quase o desfez. Quando a hora acabou, Sarah reuniu os meninos e anunciou que era hora de ir. Ethan levantou-se, resistindo ao instinto de pedir mais. "Obrigado", disse ele a Sarah, "por me deixar estar aqui." "Isso foi por eles", respondeu ela uniformemente. "Não por você." Ele aceitou isso. Naquela noite, Ethan sentou-se sozinho em seu apartamento, o silêncio mais pesado do que nunca. Ele entendia agora que a reconciliação não era algo que ele poderia exigir ou negociar. Era algo que teria que ser conquistado lentamente, silenciosamente, através da consistência em vez de palavras. Pela primeira vez,
ele não se sentia poderoso. Ele se sentia responsável. E essa realização, desconfortável e humilhante como era, marcou o verdadeiro começo de tudo o que se seguiria. O tempo começou a se esticar de maneiras desconhecidas após aquele primeiro encontro supervisionado. Ethan aprendeu rapidamente que o progresso não seria marcado por avanços dramáticos ou declarações emocionais, mas por repetições silenciosas que testavam sua paciência mais do que qualquer negociação jamais fizera. Ele voltou ao parque na semana seguinte no minuto exato que Sarah havia especificado, resistindo ao desejo de chegar cedo novamente, entendendo que até a ansiedade poderia parecer pressão em uma situação tão frágil. Lucas e Noah reagiram à sua presença com a mesma neutralidade calma que haviam mostrado antes. Eles o reconheceram. Depois voltaram aos seus jogos, construindo histórias elaboradas com gravetos e pedras, narrando-as em vozes tão parecidas que Ethan às vezes perdia a noção de qual menino estava falando. Ele ouvia atentamente, memorizando as diferenças de qualquer maneira, as sutis mudanças no tom e na expressão que os tornavam indivíduos em vez de reflexos. Sarah permanecia por perto, sempre à vista, sua presença firme e vigilante. Ela não interferia, mas também não relaxava. Ethan podia sentir a atenção dela sobre ele, não como suspeita, mas como vigilância nascida de anos passados, protegendo o que mais importava. Ele entendia agora que a confiança para ela não viria de desculpas ou esforço visível, mas da ausência de decepção ao longo do tempo. Gradualmente, os meninos começaram a incluí-lo sem cerimônia. Lucas pediu que ele segurasse uma ponta de um graveto enquanto equilibrava outro no topo. Noah ofereceu a ele um carro de brinquedo. Depois o pegou de volta imediatamente, rindo de sua própria indecisão. Ethan aceitou ambos os gestos sem ler muito neles, lembrando a si mesmo de que as crianças seguiam em frente instintivamente, sem a hesitação que os adultos carregavam como armadura. Uma tarde, Noah tropeçou e arranhou o joelho. O ferimento era menor, mas o susto não. Ele congelou, olhos arregalados, a respiração presa em algum lugar entre a surpresa e a dor. Ethan levantou-se instintivamente, depois parou a si mesmo, olhando para Sarah pedindo permissão. Ela assentiu uma vez. Ethan agachou-se ao lado de Noah, tomando cuidado para não sobrecarregá-lo. Dói, disse Noah, mais ofendido do que ferido. Eu sei, respondeu Ethan gentilmente, mas vai passar. Noah o estudou por um momento. Depois se inclinou para mais perto, permitindo que Ethan o estabilizasse até que a ardência inicial desaparecesse. O momento durou apenas segundos, mas deixou Ethan abalado, agudamente ciente de quão facilmente a confiança podia ser oferecida e quão devastador seria perdê-la novamente. Mais tarde naquela noite, Ethan cancelou um jantar de negócios sem explicação. Não foi uma decisão estratégica ou uma troca calculada. Simplesmente parecia errado priorizar qualquer outra coisa, enquanto o eco daquele pequeno momento desprotegido ainda permanecia em sua mente. Mudanças seguiram silenciosamente. Ele ajustou sua agenda, delegando responsabilidades que uma vez guardara obsessivamente. Sua assistente notou, depois seus sócios. Perguntas foram feitas, enquadradas como preocupação, como curiosidade, como conselho. Ethan respondeu brevemente e sem defensiva. Pela primeira vez, ele não sentiu a necessidade de justificar suas escolhas. Sarah notou as mudanças também, embora nunca as comentasse diretamente. O que ela notou mais foi o que não aconteceu. Ethan não pressionou por visitas não supervisionadas. Ele não perguntou sobre custódia ou direitos. Ele não falou do futuro como se lhe fosse devido. Ele aparecia, ficava dentro dos limites estabelecidos para ele e saía quando solicitado,
mesmo quando os meninos protestavam baixinho com sua partida. Uma noite, enquanto preparava o jantar, Lucas fez uma pergunta que parou suas mãos no meio do movimento. "O Ethan vem amanhã?" Sarah hesitou, depois respondeu cuidadosamente. "Sim." Lucas assentiu, satisfeito, e voltou ao seu desenho. A simplicidade da troca a perturbou mais do que ela esperava. Ela percebeu que, sem anunciar, sem pedir permissão, os meninos haviam começado a incluir Ethan em seu senso de normalidade. A realização a assustou, mas também a forçou a reconhecer algo que ela resistira a admitir. Ethan não estava tentando recuperar o passado. Ele estava construindo algo novo, pacientemente e sem garantias. E pela primeira vez desde a gala de caridade, Sarah permitiu-se considerar que esse processo lento e cuidadoso poderia não terminar em decepção, afinal, mas em uma forma de estabilidade que nenhum deles jamais conhecera. A mudança tornou-se perceptível não através de um único momento dramático, mas através do acúmulo de pequenas escolhas deliberadas que lentamente alteraram a forma de seus dias. Ethan parou de pensar em termos de marcos e começou a pensar em termos de presença. Ele não contava mais quantas visitas haviam passado sem incidentes ou o quão perto estava de ser confiável. Em vez disso, ele focava em estar exatamente onde deveria estar, exatamente quando deveria estar lá, sem expectativa de recompensa. Os meninos começaram a reconhecer essa consistência de maneiras que pareciam sutis e profundas. Eles o cumprimentavam mais facilmente agora, não parando mais para avaliar se ele pertencia ao espaço. Lucas começou a explicar as regras de seus jogos sem ser solicitado, ficando visivelmente frustrado se Ethan entendesse mal, enquanto Noah tinha um prazer silencioso em corrigi-lo com autoridade séria. Ethan aceitava a instrução com atenção genuína, permitindo-se ser ensinado, ciente de que essa inversão de papéis importava mais do que qualquer autoridade que ele pudesse afirmar. Sarah observava essas interações de perto, sua vigilância nunca diminuindo totalmente. Ela notava como Ethan nunca interrompia os meninos quando falavam, como esperava que terminassem mesmo quando suas histórias divagavam ou se repetiam. Ela notava como ele lembrava de pequenos detalhes, como qual menino odiava usar a jaqueta fechada até o topo e qual insistia em amarrar os sapatos sozinho, mesmo quando demorava muito. Estes não eram gestos destinados a impressionar. Eram hábitos se formando naturalmente, e isso a assustava mais do que um esforço calculado teria. A tensão chegou silenciosamente, como costumava acontecer, na forma de inconveniência. O trabalho de Ethan começou a exigir mais dele novamente. Uma série de problemas inesperados exigiu sua atenção, e a pressão para retornar ao seu antigo ritmo foi imediata e implacável. Seu telefone tocava constantemente. E-mails se multiplicavam. A expectativa de que ele, mais uma vez, colocaria tudo o mais em segundo plano parecia quase automática para aqueles ao seu redor. Desta vez, ele não obedeceu. Ele saiu de reuniões mais cedo. Ele recusou convites que uma vez teria aceitado sem hesitação. Quando questionado, ele não ofereceu explicações elaboradas, apenas recusas calmas que não deixavam espaço para negociação. O repúdio veio rapidamente, envolto em preocupação e descrença, mas Ethan absorveu isso silenciosamente, ciente de que cada limite que ele mantinha agora era um limite que ele uma vez falhara em respeitar. Os meninos sentiram a mudança antes de Sarah. Uma tarde, Lucas perguntou a ele diretamente: "Você vai desaparecer como as outras pessoas fazem?" A pergunta pousou sem malícia, dita com a honestidade direta de uma criança que aprendera a observar padrões. Ethan não respondeu imediatamente. Ele se ajoelhou na frente dele, abaixando-se ao nível dos olhos,
garantindo que suas palavras não parecessem desdenhosas ou apressadas. Não, disse ele cuidadosamente. Eu vou ficar. Lucas estudou o rosto dele atentamente, procurando por algo invisível. Então ele assentiu, aparentemente satisfeito, e voltou ao seu jogo. Sarah ouviu a troca a uma curta distância, seu peito apertando dolorosamente. Naquela noite, muito depois de os meninos estarem dormindo, ela repassou o momento repetidamente, reconhecendo o peso do que havia sido perguntado e do que havia sido prometido. Ela finalmente falou quando Ethan estava se preparando para sair. Eles estão começando a confiar em você, disse ela calmamente. Ethan encontrou o olhar dela. Eu sei. E se você quebrar essa confiança, continuou ela, sua voz firme, mas com medo, não vai apenas machucá-los, vai desfazer tudo. Eu não vou, respondeu ele simplesmente. Não porque eu queira algo de você, mas porque eu sei o que significaria perdê-los. A sinceridade em sua voz não deixou espaço para argumentos, apenas incerteza sobre o que viria a seguir. Dias se transformaram em semanas, e a estrutura em torno de suas interações afrouxou ligeiramente, não por solicitação, mas por entendimento mútuo. Ethan teve permissão para buscar os meninos no parque uma vez. Depois duas. Momentos curtos e claramente definidos que pareciam enormes em suas implicações. Cada vez, ele os devolvia exatamente quando prometido, resistindo a todo o instinto de demorar ou estender o tempo. Uma noite, Noah adormeceu no banco de trás durante o trajeto de volta para o apartamento de Sarah. Ethan o carregou para dentro com cuidado, ciente da confiança silenciosa colocada em seus braços. Noah se mexeu brevemente, murmurando algo ininteligível. Depois se acomodou novamente, sua pequena mão agarrando a jaqueta de Ethan, sem intenção consciente. Sarah observou da porta, a emoção apertando sua garganta. Naquele momento, ela entendeu que a parte mais difícil não era mais manter Ethan à distância. Era aceitar que a presença dele estava se tornando real, enraizada e potencialmente permanente. E permanência, ela sabia, era a única coisa que ela nunca se permitira esperar novamente. As consequências das escolhas de Ethan não podiam mais ser contidas dentro dos limites silenciosos de parques e visitas cuidadosamente cronometradas. O que havia começado como pequenos ajustes em sua agenda lentamente cresceu para ausências visíveis que outros notavam e questionavam. Seus colegas, acostumados à sua disponibilidade constante e controle decisivo, começaram a sentir que algo fundamental havia mudado, mesmo que ainda não entendessem o porquê. Reuniões foram encurtadas ou delegadas. Viagens de negócios foram adiadas, depois canceladas discretamente. Ethan parou de atender chamadas durante certas horas, e pela primeira vez em anos, ele não se explicava depois. No início, isso foi tratado como uma anomalia temporária, uma indulgência concedida a um homem que conquistara sua reputação. Então, a indulgência se esgotou. O confronto veio em uma tarde de dia de semana comum, enquadrado como uma discussão, mas inequivocamente carregado de pressão. Sócios seniores sentaram-se à frente dele, vozes calmas, expressões cuidadosamente neutras, cada frase revestida de preocupação disfarçada de estratégia. Eles falaram de ótica, de presença de liderança, de compromisso. Ethan ouviu sem interromper, sua postura relaxada de uma maneira que os perturbava mais do que a defensiva teria. Quando chegou a sua vez de falar, ele não levantou a voz nem se justificou com números e projeções como faria antigamente. Minhas prioridades mudaram, disse ele simplesmente. A sala ficou em silêncio. Um deles se inclinou para a frente. Esta empresa requer foco total. Ethan encontrou o olhar dele firmemente. Meus filhos também. As palavras pareceram finais no momento em que saíram de sua boca.
A reação foi rápida. Avisos se seguiram, sutis no início, depois mais explícitos. Sugestões de que ele desse um passo atrás, de que considerasse se poderia continuar em seu papel no mesmo nível de envolvimento, de que talvez outra pessoa devesse assumir temporariamente a liderança. Ethan ouviu tudo isso. Ele não argumentou. Quando contou a Sarah naquela noite, o peso disso pressionou fortemente a ambos. Ela ouviu em silêncio, enquanto ele explicava o que estava acontecendo. As mãos dela repousando frouxamente no colo, a expressão ilegível. "Você não tem que fazer isso", disse ela finalmente. "Eu nunca pedi para você desistir da sua vida." Ethan balançou a cabeça. "Eu desisti dela no dia em que escolhi não te ouvir", respondeu ele calmamente. "Estou apenas finalmente prestando atenção ao que importa." Os meninos sentiram a atenção sem entender sua fonte. Lucas ficou mais quieto por alguns dias, observando Ethan mais de perto, como se procurasse sinais de mudança. Noah fazia perguntas que não tinha feito antes, simples, mas afiadas, que cortavam qualquer tentativa de distração. "Você vai embora?" perguntou ele uma noite, enquanto Ethan o ajudava a colocar a jaqueta. Ethan parou, depois se ajoelhou para encará-lo. "Não", disse ele firmemente. "Eu não vou embora." Noah o estudou por um longo momento, depois assentiu, aparentemente satisfeito, embora a pergunta tenha permanecido no ar muito depois. O ponto de ruptura veio mais cedo do que o esperado. Uma ligação de Sarah no final da tarde interrompeu uma das reuniões de Ethan. A voz dela estava calma, mas tensa. "Noah caiu na pré-escola", disse ela. "Não é grave, mas ele está assustado. Eu não consigo chegar lá imediatamente." Ethan levantou-se antes que ela terminasse a frase. Ele chegou à clínica antes de Sarah, encontrando Noah sentado rigidamente em uma pequena cama de exame, lágrimas escorrendo por suas bochechas, apesar de seu esforço para ser corajoso. No momento em que Noah o viu, estendeu a mão sem hesitação. Ethan o segurou, murmurando palavras de conforto, absorvendo o tremor em seu pequeno corpo, agudamente ciente de quão instintiva a confiança parecia. Quando Sarah chegou e os viu juntos, algo em sua expressão mudou. Um reconhecimento silencioso que ela não podia ignorar. Naquela noite, depois que os meninos adormeceram, Sarah finalmente permitiu que seu medo viesse à tona. "Eles estão apegados agora", disse ela suavemente. "Se isso desmoronar, eles não vão entender o porquê." Ethan não correu para confortá-la com promessas. Ele falou com cuidado, deliberadamente. "Eu já os perdi uma vez", disse ele. "Eu não sobreviveria fazendo isso de novo." Na manhã seguinte, Ethan tornou sua decisão oficial. Ele se afastou de seu cargo, não dramaticamente, não publicamente, mas decisivamente. O anúncio enviou ondas pela empresa, especulações seguindo imediatamente, mas Ethan prestou pouca atenção. Pela primeira vez, ele não sentiu vontade de se defender para pessoas que nunca entenderiam completamente. O que importava era o apartamento silencioso onde 2 meninos esperavam que ele chegasse, onde a confiança era frágil e não dita, e onde sua presença significava mais do que a autoridade jamais significou. Sarah o observou trilhar esse caminho com uma mistura de medo e admiração. Percebendo que o homem que uma vez a dispensou com uma única frase estava agora desmontando seu próprio império, pedaço por pedaço, para provar que não iria embora novamente. E pela primeira vez desde a gala de caridade, ela se permitiu acreditar que essa história poderia não terminar em perda, mas em algo muito mais difícil e muito mais raro. Ficar, a calmaria que se seguiu à decisão de Ethan, parecia quase irreal, como se o mundo tivesse dado um passo cauteloso para trás, para ver o que aconteceria a seguir. Não houve manchetes dramáticas,
nem aplausos repentinos ou condenação. Apenas uma mudança constante no ritmo de seus dias. As manhãs não começavam mais com chamadas urgentes ou reuniões apressadas, mas com o som de pequenas vozes discutindo sobre o café da manhã e o caos suave de preparar 2 garotos de 4 anos para o dia. Lucas e Noah se adaptaram rapidamente, como as crianças costumavam fazer quando a consistência finalmente substituía a incerteza. Eles pararam de perguntar para onde Ethan tinha que ir e começaram a assumir que ele estaria lá. Eles discutiam sobre quem sentaria ao lado dele, competiam por sua atenção com histórias exageradas e reclamavam ruidosamente quando ele tentava fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ethan aprendeu a ouvir totalmente, a largar as coisas quando eles falavam, a tratar as palavras deles como importantes simplesmente porque importavam para eles. Sarah observava a mudança com um misto de alívio cauteloso e medo persistente. Ela passara anos construindo uma vida onde a decepção era administrável, porque as expectativas eram baixas. Permitir a esperança de volta parecia perigoso, como ficar muito perto de um abismo. Ainda assim, ela não podia ignorar o que via. Ethan aparecia não apenas para os meninos, mas para os momentos banais que compunham a vida real. Ele ficava quando os dias eram monótonos, quando os humores eram imprevisíveis, quando nada impressionante ou heróico era exigido dele. Uma tarde, enquanto caminhavam para casa vindo do parque, Lucas deslizou a mão na de Ethan sem pensar. Seu aperto pequeno, mas confiante. Noah seguiu imediatamente, agarrando a outra mão de Ethan, rindo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ethan congelou por um breve segundo. Depois continuou andando, com medo de que qualquer reconhecimento pudesse destruir o momento. Sarah caminhava ao lado deles, seu peito apertando dolorosamente ao perceber quão perfeitamente os meninos o haviam aceitado em seu mundo. Mais tarde naquela noite, quando o apartamento estava quieto e os meninos dormiam, Sarah e Ethan sentaram-se em pontas opostas do sofá, o espaço entre eles preenchido com pensamentos que nenhum dos dois havia expressado ainda. Você não precisava ter desistido de tanto, disse Sarah suavemente. Você já perdeu o suficiente por causa de um erro. Ethan olhou para ela firmemente. Eu não perdi nada que eu precisasse, respondeu ele. Eu perdi a versão de mim mesmo que achava que estar certo importava mais do que estar presente. A honestidade na voz dele deixou Sarah sem resposta. Ela percebeu então que o que mais a assustava não era mais a possibilidade de que ele fosse embora, mas a realidade de que ele estava ficando. Que ele estava construindo algo sem exigir reconhecimento ou controle. O passado não desapareceu. Havia conversas difíceis pela frente, momentos de dúvida e cicatrizes que nunca desapareceriam totalmente. Mas o peso desse passado não pressionava mais cada decisão. Tornou-se parte da história, em vez da força que a definia. Semanas se transformaram em meses, e os meninos começaram a chamar Ethan de pai, sem cerimônia ou permissão, como se a palavra simplesmente tivesse encontrado seu lugar. Ethan nunca os corrigiu, nunca celebrou o momento em voz alta, mas cada vez que ouvia, sentia a confirmação silenciosa de que estava exatamente onde precisava estar. Uma noite, quando o sol baixou e pintou o apartamento com uma luz quente, Sarah ficou na janela, observando Lucas e Noah brincarem no pátio lá embaixo, suas risadas subindo facilmente através do vidro aberto. Ethan juntou-se a ela, ficando perto, mas sem tocar. Sabe, disse Sarah calmamente, eu passei anos pensando que aquela frase que você disse acabou com tudo. Ethan assentiu. Quase acabou. Mas não acabou, continuou ela. Ela me mostrou quem você era na época e quem você escolheu ser agora. Ele se virou para ela, sua expressão aberta e firme. Eu não espero que você esqueça.
Eu não vou, respondeu ela. Mas eu não quero viver dentro daquele momento para sempre. Ethan estendeu a mão para ela lentamente, dando-lhe tempo para se afastar se quisesse. Ela não o fez. Seus dedos se curvaram em torno dos dele, hesitantes, mas reais. Lá fora, os meninos correram em direção ao prédio, chamando pelos dois ao mesmo tempo. Ethan sorriu, uma expressão genuína e desprotegida que antes pareceria desconhecida. Às vezes, uma frase é suficiente para destruir uma vida. E às vezes, assumir essa frase, aprender com ela e escolher diferente todos os dias. Depois disso, torna-se a base de algo mais forte, mais silencioso e muito mais honesto do que qualquer certeza jamais construiu. Desta vez, ninguém fingiu estar certo. Eles escolheram ficar juntos.